nós vamos estudar nessa segunda unidade? Nós vamos estudar a relação entre desenvolvimento e aprendizagem e as diferentes concepções de desenvolvimento e de aprendizagem. Nós vamos começar por definir o que seja desenvolvimento humano. Bem, o desenvolvimento humano, ele se estabelece através da interação do indivíduo com o ambiente físico e social. Ele se caracteriza pelo desenvolvimento mental e pelo crescimento orgânico. O crescimento orgânico é você crescer na altura, seu esqueleto não permanece o mesmo desde quando você é criança, ele aumenta. Isso é crescimento orgânico. Mas o que é desenvolvimento mental? Bem, o desenvolvimento mental ele se constrói continuamente e se constitui pelo aparecimento gradativo de estruturas mentais. E o que são estruturas mentais? São formas de organização da atividade mental que vão se aperfeiçoando, se solidificando até o momento que todas elas, estando plenamente desenvolvidas, caracterização no estado de equilíbrio superior em relação à inteligência, à vida afetiva e às relações sociais. Algumas estruturas mentais podem permanecer ao longo da nossa vida, como por exemplo a motivação. Ela vai estar em qualquer fase da nossa vida, nós vamos encontrar essa estrutura mental chamada motivação. Já outras estruturas, elas vão ser substituídas a cada nova fase da vida do indivíduo. A obediência da criança, por exemplo, ela é substituída pela sua autonomia moral quando adolescente. A relação da criança com os objetos, que se dá primeiramente de forma concreta, se transforma posteriormente numa capacidade de abstração. Então, isso é desenvolvimento mental. E por que a importância do estudo do desenvolvimento humano? Bem, cada fase do desenvolvimento humano pode ser classificada como infância, adolescência, maturidade, velhice. Elas apresentam características que as identificam e permitem seu reconhecimento. Então, o seu estudo ele possibilita uma melhor observação, compreensão e interpretação do comportamento humano, distinguindo como nasce e como se desenvolve as funções psicológicas do ser humano para subsidiar a organização das condições para o seu desenvolvimento pleno. E aí você pode também perceber que o desenvolvimento humano ele é determinado pela interação de vários fatores. Ele não é dado por uma única coisa, você já vem pronto. Não, ele é influenciado por vários fatores, como hereditariedade, crescimento orgânico, maturação neurofisiológica e meio ambiente. O que é a hereditariedade? Esse fator que se chama hereditariedade que influencia o desenvolvimento humano. Bem, cada criança ao nascer, ela herda de seus pais uma carga genética que estabelece o seu potencial de desenvolvimento. Então, essas potencialidades poderão ou não se desenvolver de acordo com o estímulo que ela vai receber do meio ambiente, ou seja, da sua família, da sua escola, tudo isso é meio ambiente. O crescimento orgânico, como o aumento da altura e a estabilização do esqueleto, é permitido ao indivíduo comportamentos em um domínio de mundo que antes não era possível, por exemplo, quando criança. Maturação neurofisiológica é o que torna possível determinados padrões de comportamento. O aluno, por exemplo, para ser adequadamente alfabetizado, ele tem que ter determinadas condições, como segurar um lápis e manejar este lápis com habilidade. Se ele não tiver isso, ele não pode ser alfabetizado, ele não vai ter condições que o tornem apto a ser alfabetizado. Portanto, é necessário um desenvolvimento neurológico, que uma criança de 2 anos ainda não possui essa habilidade, que a permita ser alfabetizada. O meio ambiente é um outro fator. O meio ambiente é o conjunto de influências e estimulações ambientais que alteram os padrões de comportamento do indivíduo. Uma criança muito estimulada para falar, ela pode ter um vocabulário maravilhoso, excelente aos 3 anos, mas não conseguir subir uma escada porque não foi adequadamente estimulada para isso. Então, o ser humano, o seu processo de desenvolvimento
apesar das diferenças individuais, ele vai seguir algumas tendências que são encontradas em todas as pessoas. Então, o desenvolvimento humano, ele vai ser um processo que é ordenado e contínuo e que é dividido em 4 fases principais: infância, adolescência, idade adulta e a velhice. O desenvolvimento humano, ele deve ser entendido como uma globalidade, uma coisa total, uma totalidade. Mas só que em razão da sua grande riqueza e diversidade, ele é abordado para efeito de estudo a partir de 4 aspectos básicos: o aspecto físico-motor, o aspecto intelectual, o aspecto afetivo-emocional e o aspecto social. O aspecto físico-motor refere-se ao crescimento orgânico, à maturação neurofisiológica, à capacidade de manipulação de objetos e de exercício do próprio corpo. Esse é o aspecto físico-motor, ligado ao seu físico e à sua motricidade. O aspecto intelectual inclui os aspectos de desenvolvimento ligados às capacidades cognitivas do indivíduo em todas as suas fases. Quando, por exemplo, um adolescente ele planeja como gastar a sua mesada, isso é um aspecto intelectual do desenvolvimento humano do ser humano. O aspecto afetivo emocional é a capacidade do indivíduo de integrar suas experiências. São os sentimentos cotidianos que nós temos que formam a nossa estrutura emocional. O aspecto social é a maneira como o indivíduo reage diante de situações que envolvem os aspectos relacionados ao convívio em sociedade. Portanto, todos esses aspectos eles estão presentes de forma conjunta no desenvolvimento do indivíduo. Uma criança que tem, por exemplo, uma dificuldade auditiva, ela poderá apresentar problemas na sua aprendizagem, ela pode chegar até a repetir o ano letivo, ela pode se isolar, e por esta causa, dessa dificuldade que ela tem, ela se torna até agressiva. Mas se você consegue detectar isso daí, tratar, ela pode voltar e ter um desenvolvimento totalmente normal. Então, todas essas teorias do desenvolvimento, elas partem deste pressuposto, dessa indissociabilidade, ou seja, dessa não separação desses 4 aspectos. Mas, cada teoria do desenvolvimento humano, ela pode estudar o desenvolvimento global a partir da ênfase em um desses aspectos. Por exemplo, a psicanálise, ela toma como princípio o aspecto afetivo e emocional. Já Piaget pega o desenvolvimento intelectual, que é o aspecto intelectual. Erik Erikson, as relações sociais. Então, nós entramos agora na questão clássica da psicologia. Qual a influência da aprendizagem no desenvolvimento mental da criança? Nós vamos abordar 2 teorias, a de Piaget e a de Vygotsky. Piaget considerava que a aprendizagem deve seguir o desenvolvimento dos alunos. O papel do professor seria apenas o de identificar adequadamente em qual estágio de desenvolvimento o aprendiz se encontra e, a partir daí, programar a aprendizagem de acordo com esse estágio. Para ele, essa escola deve apenas se preocupar com o desenvolvimento, porque esse desenvolvimento é um processo de maturação natural e a aprendizagem nada pode fazer para acelerar esse processo. Isso para Piaget. Para Vygotsky, ele vai pensar de uma forma diferente. Para Vygotsky, a vivência em sociedade é essencial para a formação do homem de ser biológico em ser humano. É pela aprendizagem que Vygotsky acredita que as relações com os outros reconstruímos os conhecimentos que permitem nosso desenvolvimento. Então, para Vygotsky, pela aprendizagem, nas relações que nós vamos ter com as outras pessoas, é que vamos construir os nossos conhecimentos e que vão permitir o nosso desenvolvimento mental.
processo de desenvolvimento para Vygotsky, ele vai se apresentar em dois momentos distintos, o que ele chama de nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento proximal. O nível de desenvolvimento real, ele é determinado por aquilo que o indivíduo é capaz de executar de forma autônoma, sozinho, aquilo que eu sou capaz de fazer sem o auxílio de ninguém. E o nível de desenvolvimento proximal, ele é caracterizado por aquilo que o indivíduo ainda não pode realizar de forma autônoma, independente, mas que pode ser executado com o auxílio de alguma pessoa. Para Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal, que é aquela zona onde eu não consigo fazer alguma coisa sozinha, de forma autônoma, refere-se a um caminho ou ao caminho que o indivíduo vai percorrer para desenvolver funções que estão em processo de amadurecimento e que se tornarão funções consolidadas, estabelecidas no seu nível de desenvolvimento real. Portanto, a zona de desenvolvimento proximal é, pois, um domínio psicológico em constante transformação. Aquilo que uma criança é capaz de fazer hoje apenas com a ajuda de uma pessoa, amanhã ela vai conseguir fazer sozinha. Portanto, o processo de desenvolvimento para Vygotsky progride mais lentamente que o processo de aprendizado. O aprendizado desperta processos de desenvolvimento que, aos poucos, vão se tornando parte das funções psicológicas consolidadas do indivíduo. Sendo assim, a aprendizagem dos alunos para Vygotsky vai sendo construída mediante o processo de relação do indivíduo com seu meio ambiente, com o seu ambiente sociocultural e com o suporte de outros indivíduos mais experientes. Dessa forma, nós chegamos ao fim da nossa segunda unidade e nos encontramos na próxima videoaula.